Senhor. Lá nós voltamos agora nesse último livro dos Evangelhos, que é o livro de João. Nesse estudo que nós fizemos esses dias referente aos 4 primeiros livros do Novo Testamento, que recebe o nome de Evangelho. Uma pergunta inicial aos nossos ouvintes: vocês ainda se lembram o que significa a palavra Evangelho? Do que se trata? Isso mesmo, Evangelho significa boa nova, boa notícia, e trata justamente dessa boa notícia, que é a vinda do Senhor Jesus ao mundo. E nós tratamos também que os 3 primeiros evangelhos, os 3 primeiros livros do Novo Testamento, eles recebem o nome de evangelhos sinóticos. E vocês sabem por quê? Justamente, eles recebem esse nome porque eles são muito parecidos, eles são uma narrativa quase que idêntica dos mesmos fatos. E sinótico significa olhar sobre uma mesma ótica, o mesmo olhar, que é o que nós vemos nesses 3 primeiros evangelhos. E agora nós vamos analisar alguns detalhes a respeito do Evangelho segundo João. O Evangelho de João, ele é diferente em seu conteúdo, não no seu conteúdo, mas a forma com que é aplicado dos demais evangelhos, tanto que ele não faz parte dos evangelhos sinóticos. Dos 4 evangelhos, ele foi o mais tardio a ser escrito. Ele foi escrito muito tempo, muitos anos depois dos outros evangelhos, e ele foi escrito direcionado a essa 4ª classe de povos que existia ali na época inicial da era cristã, que eram os gentios. E então João, ele traz um evangelho com bastante explicação a respeito da divindade de Jesus. Ele demonstra mesmo que Jesus é Deus. E o autor do livro de João, pode surgir essa pergunta, né? Quem foi esse João que escreveu o evangelho que leva o seu nome? João, ele era o filho de Zebedeu, e ele era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para acompanhá-lo no seu ministério. E dos 12 apóstolos, dos 12 que estavam próximos de Jesus, João era o que gozava de mais intimidade, que tinha mais afinidade com Jesus. Isso é visto e sabido por parte de praticamente todas as pessoas. Nós vemos algum relato bíblico onde João era tão íntimo de Jesus que ele se apoiava no peito de Jesus. Ele era certa vez chamado de o discípulo amado. Então, quando nós falamos do discípulo amado, já vem na nossa memória a imagem do discípulo João. E nas pinturas que é feita a respeito, demonstrando a ceia do Senhor, sempre observado esse João, filho de Zebedeu, apoiado no peito de Jesus, porque realmente eles tinham muita afinidade. Esse João que escreveu o Evangelho, ele também escreveu as cartas de 1º, 2º e 3º João, e escreveu também o Apocalipse. Então a literatura de João no Novo Testamento é muito, muito extensa, tem muito conteúdo para oferecer. Ele foi muito perseguido. Conta a história, a tradição de que certa vez ele foi até lançado em um tacho de gordura extremamente quente para ser morto, e ele não morreu nessa condição. Outra vez ele foi deixado na ilha de Patmos, até a ocasião em que ele recebeu a revelação das últimas coisas, que é o livro de Apocalipse que nós tivemos, e ele sobreviveu. É interessante que ele sofreu tantas perseguições, tantas agressões para ser morto, mas ele morreu de causas naturais, com aproximadamente 93 anos
João ele foi o último dos 12 discípulos a vir a falecer, a morrer. Então o que nós vemos é que João ele foi um homem extremamente guardado também por Deus, até porque as revelações que Deus entregou para ele eram revelações íntimas mesmo de quem tinha intimidade com Jesus. As escrituras que nós temos no livro do Apocalipse mesmo são detalhes que dá para a gente observar essa intimidade que João tinha com o próprio Mestre. O tema de João, no livro do Evangelho de João, ele apresenta Jesus como sendo o Filho de Deus. Diferentemente dos outros evangelhos, aqui João ele se preocupa em demonstrar essa divindade de Jesus. Ele demonstra que Jesus ele era o Filho de Deus. Ele demonstra essa natureza divina de Jesus. Tanto que nós observamos que ele vem demonstrar nos primeiros capítulos ali, dizendo que o Verbo se fez carne, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele demonstra dessa forma que Jesus era realmente ou é o Filho de Deus. E a forma que ele aborda o conteúdo é justamente deixando claro essa perspectiva de nós termos que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a forma com que Jesus é apresentado no Evangelho segundo João. E o conteúdo de João ele é dividido também de forma bem simples, de forma básica, que é fácil da gente compreender. Ela começa com uma introdução que vai do capítulo 1, do versículo 1 até o 18. Logo em seguida, ele demonstra não com genealogia, como em Mateus, como em Lucas, mas ele é demonstrado no primeiro capítulo, a manifestação de Cristo ao mundo, ela é demonstrada de forma diferente. Ela é demonstrada como Jesus vindo e habitando entre nós. Traz até para nós o exemplo, traz a imagem do tabernáculo, que é usado lá no Antigo Testamento para demonstrar Deus morando no meio do povo. E aqui, esse tabernáculo é o próprio Cristo. Então, João ele demonstra dessa forma que a forma com que Cristo veio ao mundo, ela não é da forma com que a gente viu lá em Mateus. Não que seja contraditório, entendam isso. Entendam que Jesus, na visão de Mateus, escrevendo aos judeus, ele quis demonstrar a sua origem real, porque os judeus esperavam um rei. E agora nós não estávamos esperando um rei, nós estávamos, como gentil, precisando de um salvador, de algo, de Deus habitar no nosso meio, para que assim nós tivéssemos novamente acesso ao Criador. Então a manifestação de Cristo no Evangelho de João é demonstrado como ele habitando no meio do seu povo, que é essa divisão, vai do capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 6, no capítulo 6, no versículo 71. E nós vemos também na terceira divisão do livro de João a rejeição sobre a reivindicação de Jesus, ou seja, de Cristo. Ele foi rejeitado. E isso vai do capítulo 7 até o capítulo 12, no versículo 50, onde nós vemos essa divisão. E depois a gente vê a manifestação de Cristo aos seus discípulos, aqui no capítulo 13 até o capítulo 17, nós vemos como Cristo ele se manifesta a seus discípulos, deixando transparecer, deixando os discípulos perceber que ele era realmente o Filho de Deus. E por fim, conforme nos outros evangelhos todos, a humilhação e a glorificação de Cristo, que é narrado do capítulo 18 até o capítulo 21. E aqui nós, encerrando o Evangelho de João, a gente entende o propósito que Deus teve
uma vinda de Jesus ao mundo, de se manifestar a todos os povos indistintamente. Nós vemos que a partir de que Jesus, vindo como rei, e quando ele é demonstrado como rei, nós o aceitando como rei, nós temos um domínio único, nós estamos subordinados a um rei especificamente, então nós somos povo único. E agora, demonstrando aqui em João, nós observamos que Cristo, ele sendo Filho de Deus, ele tendo acesso a Deus, ele é o Cordeiro perfeito para poder ser oferecido em sacrifício, para que nós pudéssemos agora ter acesso novamente ao nosso Criador, ao nosso Deus, que nós estávamos então afastados por conta do pecado. E assim nós encerramos esse nosso estudo dos Evangelhos, e eu creio que serve para a nossa compreensão e para mais detalhes, para maior compreensão, para a gente entender melhor cada livro. É importantíssimo que nós leiamos então esses livros individualmente, e lendo, observando essas divisões, eu creio que fica muito mais claro, muito mais fácil para a gente compreender os textos bíblicos que nós temos na nossa Bíblia Sagrada, e a nossa compreensão será muito melhor. Tá? Deus abençoe, e nós voltamos logo mais com outros conteúdos referentes à Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe.